Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, programa da TV Alterosa, realizado em parceria com o Portal UAI e com o jornal Estado de Minas. Hoje vamos conversar com o professor Alessir Moreira, que é geógrafo e integra o Departamento de Geografia da PUC Minas. Vamos falar sobre as terríveis enchentes que atingem o Rio Grande do Sul e que preocupa a todo o país. Olá, professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Em Minas. Eu que agradeço o convite, Ben. Vou explicar como é que funciona este programa para você que está nos vendo pela primeira vez. Nós temos 2 blocos aqui na TV Alterosa e um terceiro bloco que é veiculado exclusivamente no canal do YouTube do Portal UAI. Então, quando estiver terminando o segundo bloco, você já acessa aí youtube.com/Portal UAI para continuar assistindo a esta entrevista que está começando agora. Professor, mais de 300 mortos no Afeganistão por causa de enchentes, mais de 70 mortos na Indonésia e essa terrível situação no Rio Grande do Sul que aflige a todos nós. O planeta está de cabeça para baixo? O que está acontecendo? Bom, Beni, a julgar pelo número de tragédias, pelo número de desastres que a gente está vendo, essa é a sensação, é a percepção que a gente tem, né? Que o mundo está mais perigoso, mais insalubre. Né? É claro que isso tem a ver com uma frequência, né, que parece estar se aumentando, mas eu gostaria de dizer, a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre isso é o seguinte, a humanidade ela cresceu muito, se expandiu em termos numéricos, né, a população cresceu, ela começou a ocupar áreas, né, que até então não eram muito densamente ocupadas, áreas que são suscetíveis à ocorrência de fenômenos naturais que acabam disparando, né, esses desastres. Então, a sensação da gente que o mundo está ficando mais perigoso é porque nós, vamos dizer assim, estamos construindo riscos na medida em que a gente está ocupando áreas cada vez mais suscetíveis a problemas, né? Existe embutido nisso, claro, uma ideia, né, uma crença de que nós estamos passando por um processo de mudança ambiental no planeta, mudança climática, que parece estar se potencializando essas coisas, né? Então, a gente tem aí uma percepção de aumento de desastres, etc. Claro que nós temos um cenário de mudança, né, que está acontecendo e a gente está tentando entender essas coisas. Mas eu queria dizer o seguinte, que desastre tem a ver com uma construção, é mais uma construção social do que algo inerente apenas à mudança na natureza, sabe? Ou seja, o que a gente costuma chamar de progresso, digamos assim, tem seus bônus, mas tem seus ônus. Quer dizer, à medida que a civilização, digamos assim, as áreas urbanas crescem, os riscos de situações como as que nós estamos vendo aumentam. Com certeza, né? Então, a gente tem um conhecimento, Beni, que é parcial, ele é meio limitado com relação ao funcionamento de todos os processos da natureza. Nós estamos avançando nisso há centenas de anos com a ciência, trabalhando com isso. Mas a gente ainda não domina todas as conexões, todas as possibilidades que geram eventos que possam afetar a vida da gente. Mas, paralelo a isso, né, a tecnologia que tanto nos permitiu avançar e construir coisas maravilhosas, ela construiu na gente uma espécie de crença de que a nossa técnica ela é capaz de lidar com qualquer coisa, inclusive com esses desastres, né? E isso acaba, de uma certa forma, levando a gente a ocupar essas áreas que têm suscetibilidades naturais, que são já conhecidas, né? Mas aí tem a crença de que se pode lidar com isso. É o caso do aeroporto de Porto Alegre, por exemplo. Me parece, a informação que eu tenho sobre o aeroporto de Porto Alegre, quando se olha imagens de Porto Alegre lá nos anos 40, antes da inundação, por aí afora, aquela área onde foi construído o aeroporto, salvo eu tenha algum engano, ela era uma área que estava tomada, pertencia ao Lago Guaíba, pertencia à dinâmica hidrológica do Lago Guaíba. Que o lago aumenta e diminui de acordo com o regime de chuva. De acordo com o regime de chuva, exatamente. E aí, aterra-se, faz um aterro do Lago Guaíba, né, que é uma obra de engenharia para expandir a área da cidade, e constrói-se uma obra de infraestrutura importante como o aeroporto nessa área. Então,
Ao que parece, né, o que aconteceu agora, nós estamos vendo imagens do aeroporto de Porto Alegre, da orla de Porto Alegre inundada, ela guarda muito a ver com esse histórico, né, de ocupar áreas que são da dinâmica natural do rio. Agora há pouco o senhor falou em mudanças climáticas. É precipitado concluir que o que está acontecendo com essas inundações, com essas enchentes no Rio Grande do Sul tem a ver com o aquecimento global? Ou tem a ver? Beni, eu como geógrafo e como climatologista, eu gostaria de fazer até um alerta, porque a gente existe um senso comum, né, hoje. Claro, a comunidade científica internacional, ela está fechada com a ideia, basicamente, ela está fechada com a ideia de que nós estamos passando por um processo de aquecimento global. Tranquilo isso, não sou negacionista, a gente está vendo evidências de que isso está ocorrendo. Em algumas escalas geográficas, espaciais, com mais evidência, outras com menos, mas, enfim, está ocorrendo um processo de aquecimento do planeta, ponto. Ok. Mas acontece que, junto com isso, existe uma característica do clima, que é a variabilidade. Então, cada ano, né, por exemplo, todo ano você tem as estações, você tem primavera, verão, outono, inverno. Cada estação, a cada ano, ela vem um pouco diferente, dependendo da conjugação de forças, vamos dizer assim, do acoplamento da atmosfera com a superfície. Então, existem fenômenos que causam variabilidade interanual, como, por exemplo, o El Niño. Ok. Então, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, como que o El Niño geralmente afeta? Quando há o aquecimento da água lá do Pacífico, e se estabelece uma conexão, né, com a atmosfera, o oceano se acopla à atmosfera, e a partir daí ele começa a criar o que a gente chama de conexões, teleconexões. E essas teleconexões são conexões com outros sistemas que ocorrem em outros lugares do planeta. Então, um dos efeitos do acoplamento do Pacífico com a atmosfera é fortalecer uma feição que a gente chama de corrente de jato. Ela corre, é como se fosse um rio de ar que corre a mais ou menos 12 quilômetros de altura. Ok. Ele se intensifica, por exemplo, e o fluxo dele é no sentido de oeste para leste. Ou seja, olhando o mapa mundi, ele corre horizontal, vamos dizer assim. Horizontal, exatamente. Tá. E aí esse jato, ele se posiciona, é um jato subtropical, ele se posiciona mais ou menos no sul do Brasil. Claro que ele ondula, etc. Uhum. Então, nesse caso, ele se posicionou mais ou menos ao norte do Rio Grande do Sul. Então, o que acontece com esse sistema? Imagine que uma frente fria está se aproximando do território brasileiro. Né? Ela vem vindo ali da Argentina, vindo da Argentina, subindo. Sim, ou se formando no litoral do Rio Grande do Sul. Uhum. Quando ela chega nessa corrente de jato, na altura dessa corrente de jato, ou na altura do norte do Rio Grande do Sul esse ano, essa corrente de jato ela desloca essa frente fria para o litoral. Ou seja, de certa maneira, segura ali no Rio Grande, não deixa avançar para Santa Catarina e Paraná, ela fica ali no Rio Grande do Sul e vai para o litoral. Exatamente. E nós temos, esse ano, nós temos um fenômeno também que está ligado a isso, que é a formação de um anticiclone na média troposfera, aqui na região central do Brasil, que criou uma espécie de equilíbrio dinâmico, né, entre aquilo que estava ao sul, na Argentina, e aquilo que está ao norte, ou seja, muito frio na Argentina, Chile, e muito quente aqui. Okay. Duas áreas de alta pressão. De uma certa forma, isso reforçou este barramento do avanço dos sistemas frontais na altura do Rio Grande do Sul. E aí a gente tem uma outra coisa que é uma conjunção de fenômenos na climatologia. Uhum. Né? Então você tem ainda, até pela topografia da América do Sul, você tem a Cordilheira dos Andes, cria uma forma mais ou menos assim, que ela canaliza a umidade oceânica e da própria floresta em direção à área baixa da América do Sul. E isso levou canaliza essa umidade para o Rio Grande do Sul. Professor, não sei se vocês repararam, vocês que estão nos assistindo, o que o professor está dizendo é que muitos fenômenos que acontecem em algum lugar
tem a ver com coisas que estão acontecendo a uma distância grande. Isso. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco, perguntando sobre Minas Gerais e Belo Horizonte. Vamos fazer um rápido intervalo, tá bom, professor? Ok. A gente volta já já. Estamos de volta para o segundo bloco do Em Minas, lembrando que a íntegra desta entrevista de hoje você lê na edição de amanhã do jornal O Estado de Minas. Hoje estamos conversando com o professor Alecir Moreira, que é geógrafo e integra o Departamento de Geografia da PUC Minas. No primeiro bloco falamos sobre o fato de que ocorrências climáticas numa região afetam outras regiões, inclusive a longas distâncias. E quando a gente vê, professor, o noticiário do Rio Grande do Sul, é óbvio que todo mundo aqui em Minas, em Belo Horizonte, enfim, fica pensando, puxa vida, e se isso acontecesse aqui na minha cidade ou aqui no nosso estado? Nós estamos sujeitos a uma situação parecida com a do Rio Grande do Sul? Estamos sim, Beni. Na verdade, se as pessoas mais maduras vão lembrar que, por exemplo, em 79, em 83, Belo Horizonte sofreu muito com inundações que foram muito severas. Eu me lembro bem. Eu me lembro que em 79 a água subiu bastante no Vale do Arrudas. Isso, de uma certa forma, guarda muita relação com aquilo que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, né? Há pouco nós falávamos da corrente de jato, né, dos altos níveis da atmosfera. Ela se posicionou lá nos anos 80, 83, por aí, ao norte de Belo Horizonte. Chovia sem parar. Então, as frentes frias chegavam, estacionavam em Belo Horizonte, chovia. A cidade estava ainda muito despreparada para a chuva, né? Assim, a gente não tinha muitos mecanismos para lidar com essas coisas. E eu diria assim, que a gente tinha um conhecimento ainda um pouco limitado sobre todas essas conexões e fenômenos atmosféricos. Então, Belo Horizonte sofreria bastante. Agora, a gente tem que pensar que seria essa relação, né, seria um pouquinho diferente por causa das características do sítio urbano de Belo Horizonte, né? Então, Belo Horizonte ela tem uma topografia extremamente complexa. Subida, né? descida, montanha. Tem desníveis, né, topográficos extremamente grandes. Então, quando a gente pensa em volumes de chuva, como Porto Alegre e o Rio Grande do Sul receberam, se eles se precipitassem aqui, né, nós teríamos aí, simultaneamente, problemas enormes de deslizamento de encostas, assim como os fundos de vale, né, onde estão posicionadas boa parte das nossas avenidas, né, inundados. Isso certamente afetaria a circulação na cidade, criaria uma situação extremamente complicada. Né? E principalmente pensando que quem ocupa essas áreas, né, principalmente as áreas declivosas, são populações de baixa renda, que têm problemas... Com maior dificuldade, né, para se deslocar, para ir para outro lugar. Uma dificuldade, casas precárias em termos de infraestrutura. Construções vulneráveis. Construções vulneráveis. Então, tudo isso são agravantes, né? Belo Horizonte tem um plano de contingência que eu pude ver brevemente. Então, estima-se que Belo Horizonte, parece que 20% da população da cidade ocupa áreas que estariam muito suscetíveis a esse tipo. É muita gente. E esse fenômeno que está acontecendo em 2024, ele nos afeta mais como? Com ondas de calor ou com tempestades volumosas e repentinas, assim? Bom, vamos dizer que seriam parte da mesma coisa. Se nós falamos agora há pouco que as frentes frias elas estão ficando retidas no sul do país, né, e sendo alimentadas lá pela umidade da Amazônia, dos jatos de baixos níveis, né, que vêm da Amazônia. O que acontece? Você deve ter reparado que nós estamos no outono e a gente ainda sequer viu frio ou a redução da temperatura aqui. Porque o que reduz a temperatura aqui justamente são a passagem de sistemas frontais e o ar frio que empurra em direção ao sudeste do Brasil. Então, resultado, como esse ar frio está ficando retido no sul, nós estamos ficando com um aquecimento daqui. A temperatura aqui só está arrefecendo de noite, justamente porque está tão seco que a atmosfera vai perdendo calor rapidamente, aí a temperatura baixa ligeiramente. Então, é parte da mesma coisa.
nós estamos sentindo calor aqui, secura, porque os sistemas que mudam isso estão sendo barrados no sul. Então, é parte de um mesmo processo. E no estado? Quais são as regiões assim, que estão mais sujeitas a dramas como esse do Rio Grande do Sul? Olha, Beni, a gente tem... Se a gente olhar uma história dos desastres no Brasil, assim, a gente tem algumas pistas, né? Então, por exemplo, eu vou falar de exemplos de fora do Brasil, mas nós tivemos um desastre muito severo em Caraguatatuba, em São Paulo, em 67, se não me engano. Nós tivemos um desastre que parece que é um dos maiores desastres ambientais do Brasil, que foi Teresópolis, em 2011, com mais de 900 mortos. Nós temos registros de inundações muito severas na porção sudeste de Minas Gerais. Então, a zona da mata, por exemplo, me parece uma área bastante suscetível a esse tipo de coisa. Então, porque isso, tanto Caraguatatuba, quanto o Rio de Janeiro, enfim, essa região mais sul-oriental do Sudeste, ela tem uma conjunção de coisas que potencializam desastres. Você tem uma topografia, como eu disse, que favorece esse tipo de coisa. Você tem um padrão climático que se estabelece, que concentra chuvas muito intensas, a gente chama aí de zona de convergência do Atlântico Sul, quando ele se manifesta, chove bastante. E se você pensar na zona da mata, ela é como se fosse um degrau do relevo de Minas Gerais. Você está na área central, você está alto, a zona da mata é um rebaixamento. Então, aquilo que chove nas partes altas flui para as áreas baixas. Então, nós temos aí uma propensão, né? Uma suscetibilidade à ocorrência de desastres. Cataguás, Muriaé, aquela região toda, né? Sim. Professor, esses rios monitorados em Minas, Rio Doce, por exemplo, nós já tivemos tragédias em Valadares, né? Eu até anotei isso aqui, Ponte Nova, Guidoval, município de Antônio Carlos, Antônio Dias, também são regiões suscetíveis a fenômenos como esse aqui? Da mesma forma. Toda essa fachada oriental de Minas Gerais, né? E o Rio Doce também, né? Ele nasce aqui nas encostas do quadrilátero ferrífero e depois ele desce rapidamente para níveis muito baixos. Então, por exemplo, Valadares está poucas centenas de metros acima do nível do mar. Então, esse fluxo de água, ele tende a descer, né, em direção ao litoral, ocupando esses vales, que são geralmente estreitos, né? E aí isso vai fazendo com que o nível das águas se eleve, né? Então, você tem uma conjunção, né? Sempre uma conjunção de coisas, uma propensão, tanto climática quanto da morfologia do relevo. E mais uma vez, Beni, o que cria os problemas mais sérios é a forma como a gente ocupa essas áreas, né? Então, você vê cidades na zona da mata, zona no leste de Minas, que elas são construídas basicamente quase que dentro do leito dos rios, em suas margens, em suas áreas de várzea que são inundáveis, né? Então, sabendo, né, tendo ciência de que essas áreas são suscetíveis, ainda assim se constrói nessas áreas. E eu queria lembrar que as pessoas precisam ter ciência de que isso não é uma coisa, por exemplo, em Minas Gerais, que não afeta, por exemplo, o norte de Minas. Eu, quando ainda era repórter da TV Veterosa, fiquei 12 dias em Janaúba, com a cidade inundada, cercada. E não era só Janaúba, Itamarandiba, Manga, Brasília de Minas, várias cidades ali do entorno, de toda aquela região, por causa do São Francisco. A gente não via as margens. Era uma coisa impressionante. Isso ainda é possível. Com certeza, olha... Mesmo com a situação do São Francisco. Mesmo com a situação dramática, né, do Rio, né, porque a gente associa o norte de Minas à seca, né, a imagem da seca. Mas, lembrando aqui do Rio São Francisco, ele tem as suas origens aqui na Serra da Canastra, nessa área que é bastante chuvosa, né? E é um vale também rebaixado. Quando você tem um excesso de chuvas aqui nessa região central de Minas, esses afluentes do São Francisco que descem aqui, Velhas, Paraupeba ou da margem esquerda do rio, eles vão levar esse volume de águas e o Rio São Francisco ele vai subir. Então, uma das coisas que se espera, inclusive, num cenário de mudança climática, é de que eventos extremos
passem a ocorrer com mais frequência. Tanto extremos de seca, quanto eventos extremos de frio, de chuva, de volume de chuva maior. Tudo isso é o que se espera. Inclusive, é uma das ideias, né, de que sejam indicadores de um padrão de mudança do clima. Que o clima esteja mudando para além da sua variabilidade interanual que se espera. Professor, quero agradecer demais sua participação com a gente aqui no Em Minas, na TV Alterosa, mas nosso papo não termina. Agora nós vamos para o canal do YouTube do Portal UAI para continuar esse papo muito importante sobre essa situação que está ocorrendo no país, tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, bem. E a você que nos prestigiou com a sua audiência aqui na Alterosa, eu só tenho a agradecer mais uma vez e lembrar que nós temos um próximo encontro na semana que vem. Tchau. Estamos de volta para o terceiro bloco de hoje do Em Minas, conversando com o professor Alessir Moreira, que é geógrafo e integra o Departamento de Geografia da PUC Minas. Estamos falando sobre a tragédia no Rio Grande do Sul e também as consequências para o restante do país. É um fato que está preocupando a todos nós, né? Professor, algumas regiões no Brasil já estão registrando chuvas próximas ao que se fala de volumes milenares ou centenários, até decamilenares, né, de chuva. Eu acho que se diz máxima precipitação possível, é isso? Uhum. Na Grande BH, por exemplo, recentemente nós vimos uma barragem aqui nos arredores, em Nova Lima, transbordar, atingir a 0,40 e tudo. Uhum. Nós estamos vivendo um momento desse? Uma faixa, sei lá, de 50 anos, que é o máximo de chuva previsto a cada 50 ou 100 ou 1000 anos? Explica isso para a gente. Bom, como a gente falou no momento anterior, variabilidade é uma característica inerente, né, do comportamento do clima. Okay. Então, você tem volumes de chuva que se esperam. Eu posso te dar um exemplo. Se você pegar uma escala de tempo mensal, por exemplo, interanual, anual, Belo Horizonte recebe em média 1.500 milímetros de chuva por ano, tá? E você tem uma margem de variação, a variabilidade em torno de 20%, ou seja, 20, 30%, você vai ter, chover 1.800 milímetros é normal, chover 1.200 milímetros é normal, ou seja, uma margem de variabilidade. Para cada escala de tempo que você trata, existem margens de variabilidade. Agora, clima, quando se pensa em clima, para além dessa variabilidade que é meio que estatística, existem tipos de tempo que ocorrem, que criam situações em que os valores podem extrapolar isso muito, né? Criando as chuvas que são, por exemplo, quando a gente está falando de chuva, tem as chuvas que são máximas esperadas para um período de 50 anos, tem as de 100 anos, de 1000 anos, ou até as de mais de 10 mil decamilenares e por aí afora vai. Então, considerando a enchente de 79, por exemplo, nós estamos falando de 40 e tantos anos, 45? Isso, 45. 45 anos. Então, nós estamos perto dos 50. Vamos dizer assim. Tragicamente, estou rindo aqui, mas é grave, né? Porque a gente fica preocupado. Sim, exatamente. E aí, o que diferencia, né, o que vai diferenciar, né, do como nós fomos afetados em 79 para como nós vamos trabalhar aqui para frente, é que a gente já tem uma pista ou alguns instrumentos, né, de planejamento, plano de contingência, algumas coisas que nos permitem aumentar a resiliência da cidade em relação àquilo que aconteceu no passado. E é o que se espera, né? A gente vai construir instrumentos de gestão, política pública, esse tipo de coisa que nos permite lidar com situações que são extremas. Agora, eu devo lembrar o seguinte, que é difícil você imaginar uma cidade capaz, uma cidade ou uma região ou qualquer coisa, qualquer unidade espacial, que seja capaz de enfrentar, passar impune sobre chuvas de 50 anos, sobre chuvas de centenas de centenário, milenário, etc. Mesmo com toda a preparação? Mesmo com todo o aparato. A gente pode reduzir um pouco, né, os impactos que esses eventos poderão criar,
mas dificilmente a gente conseguirá passar impune sobre esses eventos. A nossa produção anotou até uns casos aqui, a barragem em Casa de Pedra, em Congonhas, ficou ameaçada, Córrego do Sítio, lá em Santa Bárbara, uma lista com 20 estruturas aqui, né, que ficaram assim, monitoradas sob risco. As barragens hoje são uma ameaça real em função desses fenômenos que nós estamos abordando aqui? Essa é uma pergunta, Ben, que acho que todo mundo está querendo saber, né? Assim, como que até os construtores, os mineradores, né? Quem constrói as barragens, enfim, os empresários, o setor econômico, está todo mundo querendo saber, né? Qual que é o limiar, né, de segurança, o quanto que a gente deve prever em termos de infraestrutura para enfrentar isso, né? Então, existe aí, imagino que exista uma grande interrogação nesse momento de lidar com isso, saber o que serão esses extremos, qual será a dimensão das obras que terão que ser feitas, como que as obras que estão construídas serão impactadas por eventos como esse, né? A gente já viu que no caso dessas barragens aqui que criaram esse tanto de problema para Minas Gerais, no modelo A Montante, por exemplo, elas já estão sendo desativadas, aí tem uma política para a desativação delas, né? Mas essa é uma grande interrogação. Qual que é o limiar? Quanto que eu tenho que investir? Qual é a dimensão das obras que eu tenho que fazer? Qual é a relação custo-benefício destas obras em relação aos danos, né? Para equilibrar aí, vamos dizer assim, o que se investe, claro, com aquilo que se pode... Ainda mais quando o senhor falou, né, de regime de 50 anos, 100 anos, quer dizer... O proprietário, por exemplo, da mineradora vai falar, vai acontecer uma vez a cada 50 anos, eu não preciso, digamos, investir tanto nisso, né? Isso a gente sabe que acontece. Sim, agora eu acho que é a sociedade que tem que dizer assim, olha, também tem que se posicionar e dizer assim, esse é o limite moral não aceitável, né? Assim, dizer assim, olha, a gente não vai tolerar esse tipo de coisa. De forma a que mais cuidado, mais pesquisa, que se exijam... Os investimentos. Exatamente. Né? Os impactos desses eventos climáticos extremos, como nós estamos vendo, são um grande desafio para a sobrevivência das cidades, né, professor? Tem como prevenir isso? O que é possível fazer? As prefeituras, por exemplo, o que elas podem fazer? E os governos estaduais? Olha, Beni, Aliás, uma coisa importante, isso é só o poder público que deve fazer ou a sociedade civil também tem sua parcela de contribuição e de responsabilidade? Eu acho que somos todos atores, né, sociais. Todo mundo tem que dizer o que é preciso e tomar as suas providências. Então, há pouco eu falava sobre Porto Alegre, falei sobre o aterro, etc, etc. Uma das coisas que a gente está aprendendo, né, observando os fenômenos da natureza, a sua dinâmica, é aprender a fazer desenhos, o design, fazer um design baseado na natureza, né? Então, por exemplo, a obra do Arrudas, né, quando o Arrudas foi canalizado em função desses desastres que já ocorreram. O rio Arrudas ele tem uma calha com uma certa profundidade, eliminou-se o atrito da água de forma que a água seja drenada para fora de Belo Horizonte com a maior rapidez possível, né? Isso, claro, causou outros efeitos mais para frente. E efeitos deletérios sobre a cidade, o clima da cidade, retenção de água, etc, etc. Então, o que a gente está aprendendo? Sabendo como funciona a natureza, nós estamos aprendendo a fazer design, né, com a própria natureza. Então, muitas metrópoles do mundo estão descanalizando os seus cursos d'água, renaturalizando eles, de forma que a água ela tenha o seu tempo do seu curso, que se resgate a funcionalidade das suas margens, das suas várzeas, etc. A permeabilidade do solo, absorvendo. Mudando a permeabilidade do solo. Então, tem uma série de coisas que nós estamos aprendendo de como funciona que pode tornar a cidade mais resiliente a fenômenos como esse, né? É sempre uma medida difícil, né? Porque tem a questão do valor da terra, etc. Como é que nós vamos fazer para lidar com algo que já está construído? Tudo isso tem um custo, né? Então, estamos aprendendo a lidar com isso.
cientistas estão dando respostas, né? Seria interessante que os setores econômicos incorporassem isso como um valor, né? E que pudessem, então, trabalhar junto, né, com o setor público, que cria políticas para lidar com isso. A sociedade civil, ela é responsável também, né? Você tem coisas da educação, né? Tem coisas da participação política que pode exigir instrumentos mais ou menos rigorosos para lidar com a gestão do solo urbano, né? Então, é um conjunto de ações e que se espera dos diversos atores sociais para a gente construir a tal resiliência, né, da nossa sociedade para eventos catastróficos. Professor, vamos falar um pouco do calor também, né? O calor intenso provocou assim a quebra de safras, né? Safra de cebola, alface, cebolinha, entre outros que nós anotamos aqui, né? E nesses momentos há uma pressão também sobre a melhoria do abastecimento de água em função da questão do calor, né? Esses mesmos produtores que tiveram quebra, eles ampliam a irrigação para tentar fazer vingar essa produção, né? Salvar essa produção, né? Um colapso de abastecimento pode ocorrer mais rápido do que se imagina com a conjugação desses fatores todos? Calor, necessidade de mais irrigação, disponibilidade de água. Como é que o senhor vê isso? Bom, eu imagino o seguinte, você precisa de gerir o recurso hídrico, né? Então, me parece que o Estado mesmo está construindo um plano para trabalhar com a gestão do recurso hídrico. Existe um plano estratégico de gestão que está sendo desenvolvido em Minas Gerais para isso. É justamente para lidar com situações como esta. Existem diversos setores, né, que dependem dessa água. Claro, né, podemos pensar que poderá ocorrer uma disputa, né, até por acesso a essa água, né? Então, uma situação de uma seca mais severa, né, ela pode impactar a gente de forma a tornar nossa vida cotidiana muito difícil. Eu posso tentar ilustrar da seguinte forma. Em 2015, por exemplo, também durante o El Niño, nós tivemos uma redução muito severa do nível de água dos nossos reservatórios que abastecem as cidades, né? Então, você imagina o seguinte, nós chegamos próximos, né, São Paulo, por exemplo, chegou próximo ao nível de situação de emergência. Sim. Né? Então, as cidades seriam extremamente impactadas por isso no abastecimento diário, nas coisas cotidianas que se faz. Mas também isso afeta a produção agrícola, que, por sua vez, né, depende do recurso para irrigação, né, do acesso à água para irrigação. Isso vai gerar inflação, ou seja, uma situação de seca, Beni, ela também vai gerar uma situação de emergência que pode ser tão severa e tão grave quanto a situação do excesso da água, né? Professor, eu te respondi? Sim, claro. Eu queria te perguntar sobre uma outra coisa, voltando a essa questão da água ainda, que é o seguinte, há uma série de atividades econômicas que forçam, elas têm um efeito na redução do nível de água em lençóis subterrâneos. Indústrias, muitas vezes, né? Mineração, enfim. A gente está vendo isso aqui na região de Moeda, por exemplo, né? Há como contornar isso, assim, porque isso prejudica o abastecimento dos grandes mananciais de BH, né? Sim, então a atividade... Ou nós vamos ter que conviver com essa situação, né? Belo Horizonte, assim, a água originária de Belo Horizonte hoje é mínima, né? Hoje a gente já traz água de fora, né? Nova Lima, Sistema Serra Azul, Ibirité, não é isso? Várzea das Flores, enfim. Bom, eu acho que a gente está falando de uma coisa, Beni, que é o chamado conflito ambiental, né? Então, você tem a atividade econômica, você tem a mineração. Nós estamos numa área onde a mineração ela é intensa, é um dos sustentáculos da economia do Estado. E aí existe uma conjugação de fatores que é interessante. Porque as rochas que contêm minério, elas também são dos melhores acumuladores de água que a gente tem, que alimentam os mananciais que nos abastecem. Então, cada tipo de litologia, cada rocha, ela tem uma certa capacidade de comportar água. E aí, o que acontece? Quando a gente retira esse minério,
Primeiro, a gente está diminuindo a capacidade da gente de abastecer ou reabastecer os nossos mananciais. Então, tem aí um problema, que é um conflito. E a própria mineração, as mineradoras, elas, quando elas instalam suas minas, passam pelo processo de licenciamento, existe aí um limiar de que elas possam rebaixar os lençóis, o lençol d'água, para fazer a retirada do minério. Então, isso, de uma certa forma, também afeta né, o abastecimento, ou pelo menos o abastecimento dos mananciais, né? Então, nós estamos numa situação que é um pouco complicada, né? Que a gente está retirando, rebaixando, e isso pode, num certo futuro, comprometer o abastecimento urbano de Belo Horizonte. Nós temos aqui, na região metropolitana, o sistema Paraupeba, né? Que ele é menos, eu entendo que seja um pouco menos afetado pela atividade minerária do que o Velhas, por exemplo, que parece um pouco mais suscetível, um pouco mais frágil do que o Paraupeba, em função da sua geologia, etc. Professor, há países como os Estados Unidos, por exemplo, ou o Japão, que são alvo de eventos climáticos mais extremos, furacão, por exemplo, tornados, esses tipos de fenômenos. Uhum. Nesses países, a população já faz parte da cultura local de prevenção, né, de ter um certo estoque de alimentos e de água, e até uma coisa curiosa, que é ter até uma mochila preparada com roupas e com objetos necessários para o caso de uma necessidade de fuga, né, diante de uma catástrofe. O Brasil está caminhando para uma situação desse tipo? Nós vamos ter que preparar uma mochila em breve? Bem, essa é uma pergunta... Bom, vou tentar te responder da seguinte forma. Pois não. Esses países, até por conhecerem, né, esses eventos que afetam tanto a vida deles, de uma forma até mais sistemática, mais recorrente, eles têm protocolos para lidar com essa situação, né? Então, nas escolas japonesas, é muito recorrente que a gente veja nas mídias aí, quando há um tremor de terra, as crianças já sabem, já são treinadas, vão para debaixo das mesas, etc. Eles já sabem o caminho, as rotas onde eles vão sair, né? As pessoas estão treinadas, elas estão absolutamente treinadas para isso, né? Eu imagino que isso seja algo que é desejável, que a gente, inclusive, comece a criar os nossos próprios protocolos para evitar desastres ou tragédias humanas maiores, né? Então, talvez seja a nossa lição de casa, para além de melhorar as condições de previsibilidade, para além de melhorar as políticas de zoneamento e uso do solo, né, as políticas públicas, aperfeiçoar instrumentos de gestão urbana, né, como a gente já tem aqui em Belo Horizonte, há um esforço da cidade de criar esse tipo de coisa. A gente precisa fazer com que essas coisas permeiem a sociedade de tal forma que faça parte da nossa cultura. No caso de uma inundação, para onde que eu vou? Né? Então, eu já vi em algumas localidades que eu tive fora daqui, em que as pessoas sabem exatamente para onde ir, né? Então, tem a rota de fuga. Se por acaso acontecer isso, acontecer um tsunami, siga esse lugar, isso aqui é zona de inundação, etc. A gente começa a ver isso, né? Os desastres das barragens, elas começaram a nos mostrar, né, lugares que são suscetíveis a isso. Né? Então, as pessoas já começam a receber esse tipo de treinamento. Isso seria desejável que a gente, conhecendo a cidade, conhecendo o que afeta a cidade, começasse a criar os nossos próprios protocolos, né, dentro da cidade, para a gente lidar com a situação. Até para as pessoas entenderem, porque geralmente a gente fala, isso nunca vai acontecer comigo, aí amanhã acontece e você não sabe o que fazer. Exatamente. Né? Seria muito interessante que as pessoas, que a sociedade criasse esses protocolos para saber como lidar em situações de emergência. Agora, para a gente terminar, professor, uma coisa bonita nisso tudo, acho que é a solidariedade que a gente tem visto no Rio Grande do Sul, né? E eu acho que isso, uma interpretação minha, eu acho que isso tem a ver com a empatia, né? Quer dizer, de alguma maneira as pessoas já se veem naquela situação. As pessoas só ajudam quando elas entendem, elas compreendem o drama, o tamanho do drama, né, daquela situação. E a gente está vendo o país inteiro, né, contribuindo, outros países também ajudando, né? Isso tem sido um exemplo bonito de se ver diante de tanta tristeza, né?
Num momento em que é tão difícil, né, onde as pessoas estão tão polarizadas em função de disputas políticas, etc., etc., a gente ainda vê a beleza da humanidade, né, no momento em que uma população passa por uma situação de risco, de emergência, de desastre, e as pessoas se mobilizam para ajudar o próximo, né? Isso é algo que nos faz ter esperança, né, de um futuro melhor, né? Que as pessoas consigam superar suas diferenças para resolver problemas que vão ser permeáveis na sociedade, ocorrer para todo mundo. Então é bom a gente guardar essa coisa boa, essa porção de humanidade que nos é inerente, né? Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Em Minas, viu? Eu que agradeço. Papo ótimo, um assunto terrível, né, que nos preocupa, mas com explicações muito didáticas, muito claras que o senhor trouxe aqui pra gente. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Prazer. Prazer. E a você que nos prestigiou com a sua audiência, mais uma vez, muito obrigado, viu? Nosso compromisso fica agora para o sábado que vem. Então, a gente se encontra lá. Um abraço, tchau.